Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Boa noite a todos aqui presentes. Também um abraço forte a todos que estão nos assistindo através do canal do YouTube. Que o Senhor esteja se revelando a nós nessa palavra, através dessa palavra. Que todos nós possamos estar com o Espírito liberado para acatar essa palavra, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Senhor Jesus, mensagem dessa noite é intitulada A Igreja, o Corpo de Cristo. A Igreja, o Corpo de Cristo. Nós estamos desfrutando dessa série do Alimento Diário, cujo tema central é nossa missão. É a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui no meio do Alimento Diário, aqui nós podemos ver o título, né? Nossa missão é a edificação do corpo de Cristo. Então, essa é a comissão que o Senhor deu para nós. Nós vimos a semana passada, com respeito a ter espírito de revelação e de entendimento, para que possamos compreender essa palavra. Que no versículo, Efésios capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança dos santos. Senhor Jesus, o 17 fala assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Nós vimos que a comissão que o Senhor recebeu aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 16, quando ele disse a Pedro ali, 16, 18, ele disse, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, irmãos, essa comissão foi passada do Senhor para nós, né? Que no capítulo de Mateus mesmo, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, versículo 29, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa comissão foi passada para cada um de nós, o ide, né? Esse ide é que nos fortalece. O Senhor está conosco todos os dias, no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje nós vamos ver o título, né, como eu falei, a Igreja, o Corpo de Cristo. No livro de Efésios, a igreja é apresentada de sete aspectos, né? O primeiro aspecto é como o corpo de Cristo. O segundo aspecto é a obra-prima. O terceiro, o novo homem. O quarto, o reino. O quinto, a família, o caso e a habitação de Deus. O sexto, a noiva, e o sétimo, o guerreiro. Né? Mas nós vamos ver hoje a respeito do corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que não é uma instituição, organização humana, é um organismo vivo, né? Onde o próprio Senhor deu a vida por nós para gerar a sua igreja, através do seu Espírito. Senhor Jesus. Vamos começar aqui no Efésios, capítulo 1. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A vontade de Deus é nos encher com Ele mesmo, é nos levar à sua glória, né? Por isso, acho que cada um de nós está aqui nessa noite, né? Cada um de nós estamos aqui também apresentando o nosso corpo, para que o Senhor possa cumprir sua vontade em cada um de nós. Ó Senhor Jesus. No versículo 19,
e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse versículo aqui é muito rico, irmãos. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Aqui está falando com todos aqueles que creem, com nós cremos. Nós estamos nos incluindo aqui, para nós os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. A questão desse poder do Senhor, né, é um poder imensurável. Ninguém consegue calcular, expressar essa força do Senhor, né, a força desse poder. Quando nós falamos de alguma coisa, uma coisa que tem uma potência muito grande, uma capacidade muito grande, nós logo lembramos do poder de uma bomba atômica, né? Mas vamos comparar isso com a criação do Senhor. Vamos pegar apenas o Sol. O Sol tem a capacidade de 4 trilhões de bombas atômicas, a energia do Sol. 4 trilhões, é até difícil falar, 4 trilhões é a potência do Sol, em relação à potência que nós julgamos ser muito, né? E sabendo que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Dentro da nossa galáxia, existem milhões e milhões de estrelas maiores ou iguais ao Sol. Então, você vê a suprema grandeza e quantas galáxias existem no universo, né? Então, essa potência, não tem como nós calcularmos, não tem como mensurar esse poder total que é o poder do Senhor. Ele tem poder para simplesmente todas as coisas. É bom enfatizar aqui a questão da diferença entre poder e força. O poder é a capacidade de fazer alguma coisa, de executar algum trabalho. Esse é o poder. Muitos aí gostam dessas aventuras de super-heróis, esses filmes que tem agora, né? Qual que é o poder que esse super-herói tem? Esse tem o poder de soltar um raio, esse tem o poder de levantar uma coisa muito pesada, tem muita força, né? Mas o poder, então, é a capacidade energética que tem de se fazer alguma coisa. Agora, a força é a execução, é a ação desse poder, né? Por exemplo, esse copo d'água aqui, né? Eu tenho o poder para tirar ele daqui, mas se eu não executar a minha ação, ele não vai sair daqui. E com relação a esse poder que foi dado para a igreja, como que ele pode ser usado na igreja, né? Louvado seja o Senhor. Hoje nós estamos na linha, né, na mesma linha de edificação, mesma linha do ministério dos apóstolos, né? Nós seguimos essa mesma linha e hoje nós temos um falar profético que tem conduzido cada um de nós para cumprir a vontade do Senhor, que é a edificação da sua igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós, contra a sua igreja edificada. Para isso é necessário a edificação da igreja. Então, irmãos, com relação, nós temos esse falar profético que hoje tem conduzido para que todos nós possamos ser um. Esse falar profético nos conduz a qualquer lugar que nós formos hoje, qualquer reunião da igreja vai ter o mesmo falar. Qualquer parte que a gente for, que tiver uma reunião da igreja, o falar é o mesmo. Nós não vamos nos sentir estranhos, né? Porque nós temos um objetivo só, uma meta só, que é fazer a vontade do Senhor, né? Nós não buscamos nossos próprios interesses, nós não buscamos as nossas coisas, nós buscamos em primeiro lugar o reino do Senhor, o reino dos céus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, que fala em Mateus 6:33. Então, irmãos, quando nós pegamos esse falar profético, né, e aplicamos ela com o exercício do nosso espírito, todo esse poder, irmãos, que tem do Senhor, toda essa força, ela é aplicada também na obra do Senhor. Por isso nós podemos sair às ruas, irmãos, pregando o Evangelho, orando pelas pessoas, nessa frase, eu posso orar por você, né? Nós não precisamos ter medo. Todo esse poder está com a sua igreja.
está com cada um de nós, desde que nós tomemos a palavra profética e exercitemos o nosso espírito. Aí nós vamos nós vamos ter a ação, nós vamos ver a força agindo no nosso meio. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então essa força é a mesma força que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Né? É a força que ninguém consegue explicar. No meio humano, por exemplo, no meio médico, se uma pessoa tem uma parada cardíaca ali, ela está praticamente morta. As pessoas, através de uma massagem ali, podem ressuscitar uma pessoa. Mas as pessoas não conseguem entender o que é ressurreição. Né? A pessoa sair do meio dos mortos e sobreviver depois de 3 dias. Né? Esse é o poder de Deus, irmãos. Esse poder também nós podemos ver aqui em Efésios 2, capítulo 1, que eu acho que ele usou muito mais desse poder para conosco. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós também estávamos mortos. O Senhor também usou essa mesma força, esse mesmo poder para nos dar vida. Oh, Senhor Jesus, isso é muito maravilhoso. Senhor Jesus. Vamos ver aqui em 2 Crônicas, e toda essa força está com o Senhor. Nós, por nós mesmos, nós não temos força nenhuma. Nós não conseguimos fazer nada. Né? Por mais capacitado que o homem seja, para o Senhor, para fazer a obra do Senhor, não consegue. A obra do Senhor é algo celestial, não é algo terreno, igual a igreja. A igreja é celestial, a igreja não é terrena. Então, o que nós formos fazer é tudo dependendo do Senhor nas regiões celestiais, onde o Senhor tem suas bênçãos preparadas para cada um de nós, para toda a sua igreja. 2 Crônicas, confesso que ganhei muito nessa passagem aqui, irmãos, capítulo 20. Eu vou ler um pouquinho mais aqui, só para pegar o contexto, tá bom, irmãos? Então, o versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, do mar, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é de Engedai. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Ó Senhor Jesus, ele teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou jejum em toda Judá. Judá congregou para pedir socorro ao Senhor. Havendo aqui, irmãos, um princípio básico aqui para todos nós, né? Congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Quantas vezes nós pedimos socorro nós tentamos buscar ajuda de tantas formas para fazer as coisas, até mesmo as coisas do Senhor, né? Mas aqui o princípio é esse aqui, pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos pular aqui o versículo 6. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Conseguimos convencer agora que toda a força e todo o poder está nas mãos do Senhor. Nós não temos força nenhuma. O que nós temos que fazer é ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, pedir socorro ao Senhor em todos os momentos, né? A questão de invocar o nome do Senhor. Por que nós invocamos? Porque nós somos fracos, frágeis e mortais. Nós reconhecemos a nossa fraqueza. Em Apocalipse 3, mostra ali a igreja em Filadélfia, ela não tinha força. Eis que tem pouca força. Ó Senhor Jesus, o princípio nós temos que reconhecer que nós temos pouca força.
e não há quem te possa resistir. Vamos passar para o versículo, Senhor Jesus, versículo 12. Eu gosto muito desse versículo aqui, irmãos. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti, ó Senhor Jesus. Vamos ler de novo esse finalzinho aqui? Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. É onde nós temos que colocar nossos olhos, sempre no Senhor. Reconhecemos aqui que nós não temos força, mas nossos olhos estão no Senhor. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Essa obra de edificação da igreja não é nossa. Quando nós saímos às ruas para pregar o Evangelho, o nosso viver diário, quando nós encontramos com alguma pessoa e vamos orar pela pessoa, vamos expressar o Senhor, vamos pregar o Evangelho, quem está fazendo a obra? É o Senhor através de nós, né? Nesses momentos nós temos que nos esvaziar e ser um canal para o Senhor. Quem vai fazer é o Senhor, é o Espírito que está dentro de nós. Ó Senhor Jesus, isso é rico demais, irmãos. Senhor Jesus. Vamos passar aqui agora para o versículo 19. Vamos ver o 18 primeiro. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aqui eu queria fazer, deixa marcado aqui, gente, vamos passar para Filipenses. Filipenses 2, vamos voltar aqui agora. Filipenses 2, versículo 10. Senhor Jesus, vamos ler o 9 primeiro. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, quando nós chegamos a dobrar o joelho, é porque nós reconhecemos o senhorio do Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós possamos sempre nos prostrar diante do senhorio do Senhor. Senhor Jesus, vamos ler agora o 19. Dispuseram-se os levitas e os filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse-lhes: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ó Senhor Jesus. Isso aqui não pode ser um chavão no nosso meio, irmãos. Nós temos que realmente crer, né? O princípio para nós acessarmos todo o poder de Deus é o fato de crer. Crer nesse falar profético. Senhor Jesus. Nós cantamos o hino, né? Para destruir fortaleza e aniquilar sofismas que só causam confusão, né? Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, tira da minha mente tudo aquilo que me impede de tocar no Senhor, através da sua palavra. Eu quero tocar em Ti, quero ser tocada pelo Senhor. Essas palavras possam causar uma reação em cada um de nós. Eu queria antes voltar no versículo 13 aqui. Aqui é interessante porque é uma coisa que nós temos visto em nosso meio. Versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, né? Nós vimos isso, né? Agora com o avanço
Kids. As crianças também estão servindo ao Senhor. Elas também estão incluídas na obra do Senhor, né, na obra de edificação da igreja. E as suas mulheres. As mulheres, ó Senhor Jesus, né, fala algumas ações das mulheres. Rede de cuidados, irmãs conectadas, mães em oração. Então, são várias frentes que as mulheres estão também, né? Estão aqui, como fala aqui, em pé diante do Senhor. E seus filhos, né? Que inclui todos os adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens. Então, que todos nós estamos incluídos nessa obra, que é da edificação da igreja do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Isso para nós é muito, mas muito importante. Não é algo pequeno, é algo grandioso, né? E o que esse corpo faz? Ele tem que ter expressão do Senhor, né? Através do corpo, nós vemos a expressão, né? Por exemplo, se eu estiver triste, todos vocês vão ver que eu estou triste, né? Através da expressão do meu rosto. Nós como igreja, nós expressamos o Senhor. Mas o que nós temos expressado? Nós temos, de fato, expressado o Senhor Jesus? É o Senhor ainda? O Senhor já é o nosso Senhor em todas as coisas? Ou tem algumas áreas de nosso viver que nós ainda não entregamos para o Senhor? Oh, Senhor Jesus, cada um de nós possa ir diante do Senhor, né? O que falta, Senhor, para que o Senhor possa me ter por completo, eu me entregar por completo ao Senhor? Nós sabemos que estamos no processo, né? O Senhor tem trabalhado em nós através desse falar, através da sua palavra, né? A sua vida tem crescido em nós dia a dia, mas nós precisamos avançar, e com urgência, né? Que o dia da volta do Senhor está próximo, né? Nós temos visto tantos fatos acontecendo, todas as profecias se cumprindo, nós não podemos ficar parados, nós temos que avançar. Senhor Jesus, outra questão, né? O corpo expressa aquilo que a pessoa está vivendo no momento, né? Se eu estou feliz, as pessoas me veem com felicidade. Se eu estou triste, da mesma coisa. E quando Cristo quer expressar o seu amor através do seu corpo, como que Ele vai agir? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos, Evangelho de João, capítulo 21. Senhor Jesus. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros, ou do que essas coisas todas que estão aqui, do que o mundo, do que as atrações do mundo, do que as suas alegrias? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, quando nós estamos cuidando das pessoas, nós estamos expressando Cristo, expressando o amor do Senhor. Deus é amor. O amor não é só para aquelas pessoas que estão à nossa volta, aquelas pessoas que nós temos afinidade. É o amor de Deus, o amor ágape. É um amor que é um amor incondicional. O nosso amor é cheio de reservas, né? Eu amo uma pessoa até determinado ponto. Um dia eu tenho um profundo amor por aquela pessoa. No outro dia, aquela pessoa fez alguma coisa que me desagradou, já não é mais aquele amor, né? Aí aquela pessoa já não é a pessoa tão boa como eu achava anteriormente. Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor. Nós estamos nesse processo, né? Nós seremos a expressão do Senhor. Nós queremos ser essa expressão em todas as coisas. Alegrar com o Senhor, quando o Senhor se alegra. Nos entristecer quando o Senhor entristece, né? Amar as pessoas quando o Senhor demonstra esse amor, que é o tempo todo. Então nós temos que amar o próximo, amar as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que o Senhor colocou diante de nós,
Cada oportunidade que nós temos, irmãos, seja o nosso trabalho, seja o nosso viver social, nós temos que expressar esse amor, individualmente e coletivamente. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Outra figura interessante aqui, Deuteronômio 8:7, mostra que essa força, né, todo esse poder, como se tornou acessível ao homem hoje. Senhor Jesus, Deuteronômio 8:7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Senhor Jesus, só aqui, 8:7. Então aqui nós podemos ver uma definição bem clara a respeito do Deus triuno, né? O Deus Pai, que é esse manancial profundo, né? Essa terra é tão rica que tem um manancial de água que não se esgota nunca, né? Esse manancial, por nós vivermos na superfície, nós não temos acesso a ele. Esse é o Deus Pai, todo rico, né? Tem tudo que nós precisamos, mas ele está ali no manancial. Mas aí tem aqui, ó, entrar numa boa terra, que tem aqui, ó, de mananciais profundos, ribeiros de águas e fontes, né? E tem as fontes, terra de ribeiros, de águas, de fontes de mananciais profundos. Essas fontes é Cristo, né? Cristo faz essa ligação entre esse manancial profundo, que é Deus Pai, e o homem que está na superfície, né? E os ribeiros de águas, né? Em João 7, o Senhor Jesus disse ali, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o Espírito. Jesus veio em carne, teve um viver humano sem pecado, morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito. Esse Espírito está dentro de todo aquele que nele crê, né? E esse Espírito, como esse rio, quer fluir também de nós, alcançar outras pessoas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, vamos avançar, irmãos. Mateus 28:18, eu já li, mas eu queria ler de novo, irmãos. Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Senhor Jesus. Está vendo, irmãos? O Senhor Jesus tem toda a autoridade. Isso, posicionalmente, vamos passar para Efésios aqui, fica mais fácil nós entendermos. Efésios 1, Senhor Jesus. Vamos partir do versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui já mostrou a posição do Senhor Jesus, a posição mais alta, sentar à direita de Deus Pai, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Não está vendo aqui, então, a posição do Senhor Jesus? Deus o ressuscitou e o fez assentar nos lugares mais altos, assentado à direita de Deus Pai, e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, essa é a posição mais elevada do universo. Está acima de toda autoridade na terra, acima de toda potestade do ar, né? Mas aqui mostra que ele ainda não cumpriu tudo ainda. Vamos ver o 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Pronto. Posicionalmente, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça, agora para completar, né? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, irmãos, essa parte que está faltando é a nossa parte. É nós
termos total obediência ao Senhor. Né? Se o Senhor, né, se às vezes na sua igreja o Senhor ainda não tem total obediência, eu não estou falando no nosso meio não, a igreja, irmãos, são todos aqueles que são regenerados, todos aqueles que creram e foram introduzidos para dentro do corpo de Cristo. Então nós podemos ver que, amém, Senhor Jesus, parece que está falhando o som. Amém, voltou. Então, todo o corpo de Cristo faz parte, todas as pessoas que foram salvas fazem parte do corpo de Cristo. E nós podemos ver que, infelizmente, o Senhor não tem ainda autoridade sobre toda a sua igreja. Nem todos estão sujeitos, nem todos os membros ainda estão sujeitos ao Senhor. Né? O Senhor ainda não completou essa obra todinha. Então, Ele depende de cada um de nós. Por isso, nós precisamos, né, edificar a sua igreja. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, vamos continuar aqui, irmãos. A questão da Filipenses 2:9. Senhor Jesus. Nós lemos agora, né? A questão de autoridade, o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Uma frase que nós temos visto muito falar agora é a questão do SOS, né? Que significa simplicidade, obediência e submissão. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Né? Individualmente, nós precisamos ter essa simplicidade, né? Tomar a palavra do Senhor, né? Como realmente a palavra de Deus, não palavra de homens, tomar essa palavra com simplicidade, né? Vamos ser um com o corpo. Obediência, obedecer esse falar profético. E submissão, estar submisso a esse falar do Senhor. Não é ser submisso a homens, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender essa questão de submissão. O Senhor usa homens para se submeter a Ele. Né? O Senhor não vem aqui fisicamente para falar conosco. Ele usa cada um dos seus profetas. Né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, temos que ter muito cuidado com o que nós temos recebido, o que tem entrado, né, através dessa palavra. Que palavra nós temos ouvido? Né? Vamos ver 2 Coríntios, deixar mais claro a respeito disso. 2 Coríntios 10. Versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nosso sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso é a questão do submeter. Né, que tem algumas palavras que são às vezes difíceis de a gente entender, né? A questão do sofisma. O que é um sofisma? Aqui no dicionário mostra aqui, ó, sofisma, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Né? Hoje, irmãos, ninguém proíbe de acessar outras coisas, mas nós temos que tomar cuidado, né, com o que nós temos ouvido. Às vezes tem muitas palavras que agradam ao nosso coração, mas não produz vida, não produz edificação. Às vezes aquela palavra que nós queremos ouvir, que vai massagear o nosso eu, né? Eu estava precisando de ouvir uma palavra dessa. Não, você está precisando de ouvir a palavra para edificar a igreja. Você é um membro do corpo de Cristo. Senhor Jesus, quando a pessoa me vê aqui, ela tem que me ver, não Luiz, tem que me ver como membro do corpo de Cristo. As pessoas, qualquer um de nós, quando saímos, tem que ver lá um membro do corpo de Cristo. Né? O Senhor demonstrou isso de uma forma muito, muito clara a respeito do corpo, né? Cada um com sua função ali, e
tudo isso visa a edificação da igreja. Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmão, destruir às vezes as fortalezas que formam em nossa mente. Será que isso é assim mesmo? Vamos aplicar o SOS, simplicidade. Essa palavra, mas será que é assim mesmo? Tem muitas coisas, irmãos, quando eu comecei a reunir, eu não conseguia entender, né? Eu achava assim, de difícil compreensão, e às vezes eu começava até a razoar na minha mente. Mas ouvi uma coisa que me encorajou muito, né? Pratica-se o mover, ganha-se a visão, né? Eu comecei a praticar, apesar às vezes sem entender, pela prática que eu fui tendo, usando Deus me fez ser simples nesse momento. Eu ganhei a visão. Então muitas coisas, às vezes, nós não temos a visão, né? Muitas coisas que às vezes nós não compreendemos. Não, irmão, chega para o irmão que às vezes falou com você, o irmão que você às vezes pode te ajudar, né? Se abre, eu não consegui entender essa palavra, né? Muitas vezes até criticam, eu não entendi, sair criticando, mas não, vamos diante do Senhor. Temos que primeiro diante do Senhor, ter comunhão com os irmãos, né? Vamos ser simples, para que a igreja é uma igreja gloriosa. Vamos ver que para que ela se torne gloriosa, sem mácula. Efésios 5. Senhor Jesus, Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que vai fazer, o que vai nos tornar puros? A lavagem de água pela palavra. O acesso que nós temos à palavra, irmãos, de constante acesso com essa palavra, nós somos lavados. Aquele exemplo já foi tantas vezes falado, né? A respeito daquele copo, né? A salvação é posicional e disposicional. Né? Quando você tira o copo ali da sarjeta, todo sujo, ele ainda não está apto para ser usado. Mas você colocou ele na pia ali, se você não abrir a torneira, deixar a água cair e lavar esse copo, ele não vai ser útil. Assim também somos nós. Individualmente, cada um de nós temos nossa sujeira, nós temos que ir diante da palavra do Senhor. Nós temos que ser lavados constantemente, né? Por isso fala tanto a questão hoje de imergir na palavra. O que é imergir? É entrar, mergulhar mesmo, né? E quanto mais fundo nós formos, mais lavados seremos. Ó Senhor Jesus, nós temos que orar ao Senhor, nos dê essa disposição para imergir na Tua palavra, né? Eu quero fazer parte, Senhor, da edificação da Tua igreja, para que ela se torne gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Depende de mim, depende de cada um de nós. Senhor Jesus, essa obediência, irmãos, nos leva à edificação, porque quando nós somos obedientes, nós somos um. Se todos nós formos obedientes, nós vamos ser um. E o que é edificação? É tornar todos um só corpo. Nós vamos nos tornar um. É uma obra difícil para o Senhor. Eu sei que, né, humanamente pensando, é uma coisa muito, mas muito difícil, que às vezes dentro de casa, marido e mulher, às vezes não se alinham em todas as coisas, né? Acho que às vezes não se alinha é muito forte, né? É difícil de alinhar em todas as coisas, né? Um casal dentro de casa, pai e filho dentro de casa. Agora, o Senhor falou que vai nos tornar um. Cada um de seus filhos, nós vamos ser um. Se Deus falou, eu creio. Eu creio nessa palavra, né? E me coloco nas mãos do Senhor. Eu quero ser um. Eu quero ser edificado com cada um de vocês, cada um dos nossos irmãos. Quando nós olhamos uns para os outros aqui, não para o nosso lado aqui, mas você olha para os irmãos,
Você vê ele como parte do seu corpo? Como membro do mesmo corpo que você? Senhor Jesus, né? Às vezes a gente vê, eu sou membro do corpo, mas aquele irmão ali, acho que não, né? Senhor Jesus, eu tenho misericórdia de nós, irmãos. Oh, Senhor Jesus, todos nós somos membros do mesmo corpo, todos nós temos uma função, né? E todos nós somos indispensáveis para o corpo de Cristo, indispensáveis para essa obra de edificação, né? O Senhor conta com cada um de nós, né? Por isso, às vezes, quando fala a questão, eu falei antes, a questão da expressão do Senhor, expressar o Senhor, né? O que o Senhor faz, nós temos que fazer. Às vezes, quando eu estou em casa, deitado, assistindo televisão, eu estou sendo a expressão do Senhor? Muitos irmãos estão à rua aí pregando o Evangelho? Qual que é a expressão do Senhor? Senhor Jesus, nós queremos ser um. Todos nós temos a mesma disposição mental. Todos nós temos o encabeçamento de Cristo, né? E o corpo não é só a cabeça, não é só a cabeça que é Cristo. Todo o corpo é Cristo. Quando vocês olham para mim, vocês não estão vendo só a cabeça. Vocês estão me vendo ao todo, né? Pelo menos a metade aqui, né? Que eu estou atrás do púlpito. Mas uma pessoa é tudo. Cristo também é completo, Ele é completo conosco. Então, irmãos, onde nós estivermos indo, nós estamos levando Cristo. O que nós estivermos fazendo ou falando, nós estamos levando Cristo, né? Nós movimentamos aqui o Cristo, que é o nosso cabeça, né? Tudo que nós fazemos aqui, Cristo é o nosso cabeça. Não que nós fazemos, muitas coisas nós fazemos não sendo encabeçado, aí Cristo não é a nossa cabeça. Oh, Senhor Jesus. E quando nós agimos dessa maneira, igual o exemplo que o irmão deu, né? Daquela galinha, quando a gente corta o pescoço ali, ainda sai pulando um pouco, sem rumo, sem direção, sem nenhuma perspectiva mais, né? Assim também somos nós, quando não estamos sendo encabeçados pelo Senhor. Senhor Jesus. E essa obra de edificação, irmãos, o Senhor colocou alguns irmãos, alguns dons para que possam edificar a sua igreja. Eu queria ler Efésios 4, versículo 11. Amém? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres. Vamos ler de novo? Eu perdi aqui. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui o primeiro princípio é quem estabeleceu? E Ele mesmo. Quem é Ele? Deus. Deus estabeleceu. Foi Deus quem separou, né? E aqui não é para autopromoção. Nenhum desses aqui é para se promover. Deus preparou, não foi para ter regalias, para ser chamado de mestre, ser chamado de pastores. Não foi para isso, né? Tem um objetivo, o 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o objetivo, irmãos, para aperfeiçoar cada um para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos que dar graças ao Senhor, que colocou homens para cuidar de nós aqui com dons. Ele colocou apóstolos para cuidar de cada um de nós. Eu fico feliz, você está feliz, porque tem apóstolos, porque tem profetas no nosso meio que cuidam de nós, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu me sinto muito feliz. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Você quer ser aperfeiçoado? Senhor Jesus, nós temos que fazer essa pergunta todos os dias. O Senhor disponibilizou essas pessoas para quê? Para a edificação do seu corpo. Aqui,
com vistas ao aperfeiçoamento. Eu quero ser aperfeiçoado, irmãos? Eu vejo a necessidade de ser aperfeiçoado? Senhor Jesus, a todo momento nós temos que ter esse sentimento, eu quero ser aperfeiçoado. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos tenham a mesma função. Não adianta um irmão querer correr à frente, ele tem que dar a mão para quem está do seu lado, e até que todos cheguemos, nós vamos chegar juntos. A importância de cada um de nós suprir o outro. Se eu ganhei alguma coisa numa leitura, se eu ganhei na comunhão com o Senhor, eu tenho que compartilhar isso com os irmãos. Por isso é tão importante, irmãos, quando abro o compartilhar aqui no domingo, que você levante e compartilhe a sua porção. Você está ajudando a edificar. Eu já fui muito ajudado no compartilhar dos irmãos, mas muito mesmo. Às vezes eu não toquei no ponto numa mensagem, quando abro o compartilhar, você toca de maneira muito rica, muito profunda. E quando o Senhor fala com você também, não espere, levante e vá compartilhar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós vemos que então há esperança. Eu quero mostrar para vocês que há esperança para cada um de nós. Apocalipse, capítulo 19. Senhor Jesus. Versículo 7. Oh, Senhor Jesus, meu tempo já está acabando. Alegremo-nos, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ó Senhor Jesus, todo o processo que nós passamos vai resultar nisso aqui. A noiva está ataviada, está pronta, com suas vestes prontas. Hoje, dia a dia, em nosso viver, nós estamos permitindo Deus nos ataviar cada coisa que nós fazemos. Se nós estivermos na presença do Senhor, nossos atos de justiça serão contados diante do Senhor. Senhor Jesus, então vale a pena, irmãos, porque aqui, Senhor Jesus, vamos pular uma parte aqui, por causa do meu tempo ali. Versículo 14, Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui, irmãos, nós vimos que não vai haver mais nada que não submeter o Senhor vai estar na Nova Jerusalém. Então vamos nos submeter no dia de hoje, porque não vai existir mais problema, não vai existir pecado, não vai existir a morte. A última coisa que o Senhor tratou foi com a morte. Nós vamos viver eternamente diante do Senhor. Então vale a pena, irmãos, pagar um preço para trazer o Senhor de volta, para reinar os 1000 anos com o Senhor. E vou encerrar por aqui. Amanhã os irmãos podem compartilhar mais a respeito desse assunto. Amém? Eu queria orar pelos irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo seu falar, pela direção que o Senhor tem nos dado, através do seu falar profético. Nós queremos ser simples, Senhor, obedientes ao teu falar. Queremos edificar a tua igreja. Senhor Jesus, queremos que o Senhor tenha realidade daquilo para o qual o Senhor nos chamou.
O Senhor nos chamou, Senhor, para ser o seu corpo, edificar a sua igreja. Senhor Jesus, nós possamos, Senhor, permitir o seu encabeçamento, tendo obediência total ao Senhor. Senhor, esteja abençoando a tua igreja, abençoando cada irmão aqui presente, aqueles que não puderam vir, que eu possa ir de encontro a cada um. Senhor Jesus.